Bom, na aula de hoje a gente vai resolver essa situação aqui, bem clássica até, envolvendo funções trigonométricas, aquelas do seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, assim vai. Vamos usar agora a ideia de derivada, tá? O conceito de derivada. Suponha que o Sol nascente passe diretamente sobre um prédio de 30 metros de altura e seja θ o ângulo de elevação do Sol. Encontre a taxa segundo a qual o comprimento x da sombra do prédio está variando em relação a θ quando θ é igual a 45 graus. Expresse isso em metros por graus. Bom, olha só que interessante. Então nós temos o Sol e seu esplendor lá no céu. Vamos dizer que isso aqui é o Sol de Krypton, vermelho. E aí ele está projetando seus raios solares que chegam paralelos ou praticamente paralelos aqui na Terra, formando sombras em que a gente pode imaginar aqui um triângulo. Tá? Esse triângulo vai ser a altura do prédio, que é dada 30 metros. Disso projeta uma sombra, que chamou de x, e imaginando um raio tocando aqui esse ponto e a horizontal, eu tenho um ângulo θ. Né? Se o Sol está crescente aqui, né? Está nascente, então esse ângulo vai mudar ao longo do dia. Então vai aumentar, no caso, né? Está aumentando esse ângulo, certo? Eu quero saber essa taxa de variação de x em relação a θ, que seria, né, uma ideia de velocidade, alguma coisa parecida. Mais do que isso, é a nossa ideia de derivada, não é isso? É a nossa derivada em relação a θ de um x que depende de θ. Então eu tenho que encontrar uma função x que depende de θ e derivar e substituir o valor de 45 graus. Então esse é o nosso plano. E na verdade é muito fácil, por quê? Aqui eu tenho um triângulo, tá? Um ângulo, um cateto, e esse triângulo é retângulo, um cateto oposto e um cateto adjacente. Toda vida que isso ocorre, eu posso estabelecer a seguinte relação. A tangente vai ser o cateto oposto pelo adjacente, que vai ser, nesse caso aqui, essa altura que vale 30, dividido por esse tamanho aqui que vale x. Logo, eu posso deixar x em função de θ, multiplicando e dividindo, então vai ficar x igual a 30 tangente θ. Eu posso resolver a questão assim, derivando desse jeito, só que não vai ser legal nesse momento, porque ou a gente vai ter que usar aqui a derivada do quociente, ou a gente vai usar a regra da cadeia, então não é interessante nesse momento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a identidade trigonométrica que o inverso da tangente quem é? É a cotangente. Então eu posso escrever x em função da cotangente de θ, certo? Em que o inverso da tangente é a nossa cotangente. Tudo bem? Então, essa é a nossa função. Então, a gente vai colocar aqui, ó, d de dθ, onde tem o x, 30 cotangente θ. Então, qual é a derivada de 30 cotangente θ? Então, pelo nosso saber da tabela lá, né? Isso aqui é constante, vem para fora. A derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado de θ. Então, o nosso dx, né, um x de θ de θ, vai ser menos 30 cossecante ao quadrado de θ. Lembrando que isso aqui vai ser dado em metro, né, que x é metro, é comprimento. θ está em radiano, né, tem que ser dado em radiano porque é uma relação de comprimento. Bom, então aqui esse resultado vai dar em metro por radiano, que no caso é para θ igual a 45, em radiano θ vale π sobre 4. Tá? Em radiano você converte isso nisso, é π sobre 4. Então vai dar menos 30 cossecante ao quadrado de θ, aliás, cossecante ao quadrado de π sobre 4, já substituindo, né, para θ igual a 45, cossecante ao quadrado de π sobre 4. Bom, para calcular isso, lembre-se que
cossec θ é o inverso de seno de θ, certo? Então, o que é que acontece aqui? dx de θ é menos 30 sobre, ao inverso, né? Seno ao quadrado de π sobre 4. Quanto é que é o seno de π sobre 4? Você sabe? Vale raiz de 2 sobre 2, não é isso? Então vai ficar menos 30 sobre o quadrado de raiz de 2 sobre 2. Né? Então o quadrado disso vai dar, quadrado de raiz de 2 é 2, quadrado de 2 é 4, 2 sobre 4 dá meio. Então dá menos 30 sobre meio. Arrumando essa história, dx dθ vai ser igual a menos 60 metro por radiano. Menos 60 metro por radiano. A gente já tem essa informação aqui, é só fazer uma conversão rápida, né? Você pode fazer isso em casa. E aí você vai encontrar aqui quanto é que vale um radiano. Um radiano vale quanto? É só fazer uma regrinha de 3, se você não sabe. Bem fácil, vamos fazer ela. Então eu vou fazer a conversão aqui, ó. Pi, se você não sabe, equivale a 180. 1 radiano, tá? Isso aqui é radiano, isso aqui é grau, é em grau. É x. Logo, x é igual, aí aquele famoso produto assim, né? 180 π, então vai ficar 180 dividido por π. Aí voltando ao nosso dx dθ igual a menos 60 metros por radiano. Eu vou transformar esse 1 radiano aqui nessa expressão. Então vai ficar, isso é igual a menos 60 metros. Aí 1 radiano vai ser 180 sobre π. Né? Dá para simplificar aqui, ó, dividido por 60, aqui dá 1, aqui dá 3. Isso, nesse caso aqui está em grau, tá? Isso aqui está em metro, isso aqui está em grau. Isso aqui é em grau. Então vai dar menos 1 sobre m, 3 sobre π, né? 3 sobre π, metro em grau. Deixa eu escrever grau para não ficar muito confuso, né? Vezes π sobre 3, tá? Π é 3,14 aproximadamente, dividido por 3 é igual quanto? dx dθ vai ser menos aproximadamente, né? Metro por, deixar assim escrito, grau, tá? Eu colocaria desse jeito, né? Metro por grau, mas aí é difícil também saber. Mas tá aí, essa é a nossa ideia aqui. Essa é a taxa de variação para θ igual a π sobre 4. Bom, então o que a gente pode interpretar dessa taxa de variação? Menos 1,05 metro por grau. Olha só. O Sol, ele está subindo, né, porque é o nascente. Esta sombra, ela vai diminuir, ela vai decrescer. Então, a taxa negativa, menos, significa que a sombra está diminuindo, está decrescendo. Tá? Aqui, valor A, aproximadamente 1,5 metro a cada grau. A cada grau. Então, essa é a nossa taxa. Esse negativo significa que está diminuindo, tá? O tamanho da sombra. Cada vez que o Sol vai até chegar aqui, né, no topo, e aí a sombra ser o menor valor. E nesta taxa aqui de aproximadamente 1 metro por grau. Que o Sol se move, ou que o grau aqui muda, né? Porque aí você vai diminuindo a sombra. Bom, então essa é a nossa resolução primeira da aplicação. Vamos para uma próxima aqui, ó. Uma escada de 3 metros está apoiada em uma parede em um ângulo de θ com horizontal. Muito parecido, não é isso? Está aqui x, está aqui θ, tamanho 3. A diferença é que agora eu tenho esse tamanho aqui e a altura x eu não tenho. A parte mais alta da escada está a x metros do solo. Se a base da escada for empurrada em direção à parede, encontre a taxa segundo x varia em relação a θ, quando θ igual a 60, espere-se a resposta em metros por grau. Parecidíssima com a situação anterior, tanto que a gente vai usar a mesma ideia, não é isso? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho a altura x e aqui eu tenho a escada. Qual é a ideia? Se a base da escada for empurrada em direção à parede, então se eu de alguma forma pegar essa base aqui e empurrar para cá,
Então, isso vai fazer com que essa distância aqui mude. E também vai fazer com que essa altura também mude. Tá? Então, a escada, se ela vai ocupar essa posição aqui, ela vai ficar um negócio assim, ó. Se ela vai ocupar outra posição, aí ela vai ficar mais para cá. Tá bom? Então, vai ter essas alterações aí na posição. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito cheio. Encontre a taxa segundo x, a altura, né? Essa altura da posição aqui desse ponto onde está tocando, varia em relação a θ. Mesma coisa, vamos estabelecer uma relação de x de θ, depois derivar isso em relação a θ, e aí substituir para quando θ vale 60 graus, só que a gente não pode usar em grau porque está com relações de comprimento, então θ vai ser em radiano, né? Transformando isso para radiano, quanto é que vale? Se você não sabe, é só usar aquela regrinha de 3, mas é essa daqui, ó, 180 por 3 dá 60, não é isso? Então, isso aqui é em radiano. Terminou, vai dar em metro por radiano, transforma, converte em grau, e aí a gente tem o resultado em metros por grau. Então, qual é a relação de x com θ? É bem fácil, né? Ó, x é o cateto oposto. Nós temos o comprimento aqui, que é a hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa é uma relação super conhecida. Quem é? É o seno de θ, que vai ser x sobre 3. Então, nós vamos derivar essa relação aqui. Qual? X em relação a θ. Então, como é que eu isolo aqui? X em relação a θ. X vai ser 3 seno θ. Deixa eu colocar aqui, ó. X de θ é igual a 3 seno de θ, que é manipulando essa situação aqui. Então, isso daqui eu vou usar aqui, ó. No lugar de x de θ, eu vou colocar 3 seno de θ, certo? Quanto é que vale a derivada de 3 seno de θ? Não é difícil. Vale quanto? Tá constante, sai, derivada de seno é o cosseno. Então fica 3 cosseno de θ. Logo, essa taxa dx de θ, eu vou só simplificar aqui, né? Dx sobre dθ, para não ficar escrevendo muita coisa, é igual a 3 cosseno. Aí, para θ igual a quanto? A π sobre 3, eu tenho 3 cosseno de π sobre 3. Tá? 3 cosseno de π sobre 3. Isso vai dar cosseno de 60. Quanto é que é o cosseno de 60? Só fazer aquela tabelinha, né, que você, não sei se você conhece, você coloca assim, ó, seno, cosseno, aí 30, que é o π sobre 6, 60, que é o π sobre 3, né? Aliás, o 45 antes, né? E depois o π sobre 3, tá? O cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Seno de 30 é quanto? Aí você vai fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 2, 1. Todo mundo dividido por 2. Dá para fazer do 0 até 90, tá? Só vou fazer isso para ser mais rápido. Tira a raiz de 1, tira a raiz de 3, tira a raiz de 2, tira a raiz de 2, tira a raiz de 3 e tira a raiz de 1, que é 1. Então, o seno de 30 é meio. E o cosseno de 60 também vale meio, tá? Então aqui vai valer meio. Então isso vai dar 3 meios em metro por radiano. A gente viu da relação anterior que 1 radiano é igual a quanto? 180 sobre π. Aqui, ó. 1 radiano é 180 sobre π, tá? Então vamos colocar aqui assim, logo, deixa eu botar bem aqui, tá? Dx de θ vai ser 3 meios metro, aí 1 sobre o radiano, né? 180 sobre π, ou o inverso disso vai ser π sobre 180, isso em grau. Dá para simplificar, por 3 dá 1, por 3 dá 60. 1 vezes π, 3,14, sobre 2 vezes 60, isso vai ser igual a π sobre 120 metro por grau. Tá? Então essa é a resposta em metro por grau. Dá para ficar com
14 dividido por 120, você vai encontrar um valor mais próximo, mas pode deixar também em função de π, sem problema. Lembrando que aqui é metro por grau. Muito semelhante ao anterior, não tem, acho que você conseguiu compreender essa analogia. E essa questão é super clássica, ela aparece bastante. Vamos então fazer essa daqui, né, dessa questão interessante, que fala o seguinte: um satélite de observação pode ver somente uma parte da superfície da Terra. Ele tem sensores de horizonte que permitem calcular o ângulo θ, o qual pode ser visto na figura. Aqui eu coloquei ao lado, né? Essa é a figura. Suponha que a Terra é esférica tem o raio R e que a distância do satélite a partir da superfície da Terra seja h. Então vamos imaginar que ele corta a superfície mais ou menos desse ponto aqui assim. Aqui é o nosso centro da Terra. Essa altura aqui é a altura do satélite, h. O que é isso aqui? Está lá no centro. Tá? Se tiver lá a esfera aqui da Terra, né? Lá no centro é o raio. Tá? Então o raio ele vai estar em várias direções. Então o raio do centro até esse horizonte aqui, do centro até a superfície de onde começa a altura, né? Se você fosse olhar de baixo, seria o seguinte: você tem aqui o centro da Terra, você tem o valor do raio, e aqui está o satélite numa certa altura, tá? Então seria h mais r seria a distância do satélite ao centro da Terra. E o outro ponto, né, que está também calculando, que é esse aqui, vou colocar assim, né? Está 90 graus. Então aqui é o h, e aqui é o r, e aqui é o r, tá? Então eu tenho esse triângulo aqui, ó. É esse triângulo que está aqui. Aqui é o ângulo θ. Essa figura aqui ela é meio complicadinha mesmo de interpretar, mas é isso. Mostre que h igual a r cosseno. Mostre que h igual a r cossecante θ menos 1. Então aqui, mais uma vez, a gente vai usar as definições lá de seno, cosseno e tangente, mas nesse caso aqui, olha, tá aqui o θ, aqui eu tenho o cateto oposto e esse aqui é o maior lado do triângulo retângulo. Logo, aqui é a hipotenusa, né? Daqui até a superfície da Terra vale R, da superfície da Terra até o satélite vale H. Eu estabeleço a seguinte relação: o seno desse ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Logo, o seno de θ é igual ao cateto oposto aqui, no caso, R, sobre a hipotenusa, R mais H. Então, essa é a relação que eu vou partir para tentar ver as situações aí. Então, olha só, mostre que H é igual a R vezes cossecante θ menos 1. Ora, cossecante você já sabe que é o inverso do seno, não é isso? 1 sobre o seno θ. Então, se eu inverter essa expressão, deixa eu colocar aqui assim, se eu inverter isso aqui, ó, 1 é levar todo mundo a menos 1. Se eu levar todo mundo a menos 1, eu vou inverter. Então, vai ficar 1 sobre seno θ, 1 sobre seno θ, né? Se eu levar aqui, ó, a menos 1 desse lado, e para não mudar a expressão, eu elevo a menos 1 do outro. Então, aqui também vai inverter. Quem é numerador vira denominador, quem era denominador vira numerador. Ora, 1 sobre seno, quem é isso? É a nossa cossecante. Cossecante θ é igual a R mais H sobre R. Se eu multiplicar por R, então R vem para cá, R cossecante θ é igual a R mais H. Subtrair R dos dois lados, colocar aqui assim, vai ficar R, agora eu vou dar uma diminuída aqui, ó, cossecante θ menos R igual a H, tá? Cossecante, eu botei CSC, cossec, tá? R cossec θ. Colocando o R em evidência, vai ficar cossec θ menos 1 igual a H. Uma coisa igual a outra coisa, H igual a R cossec θ menos 1, como queríamos demonstrar, né? Sec D. Chegamos na expressão que H é igual a R cossec θ menos 1. Eu vou dar uma dica de resolução. Caso você não saiba resolver assim, você poderia sair daqui, dessa expressão, e tentar chegar nessa expressão aqui, tá? Que é justamente isso.
Também é uma alternativa de você mostrar. Depois só fazer o caminho inverso para mostrar para o professor. Letra A, então, mostramos essa relação. Considerando R constante, né, 6.378 km, e supondo que o satélite se aproxima da Terra, encontre a taxa segundo a qual H está variando em relação a θ quando θ é igual a 30 graus. Bom, então quero saber H em relação a θ. Olha, se eu sei que aqui está o H em função de θ, eu vou derivar essa relação aí, né? R, que é constante. Deixa eu botar aquele diminutivo, né, do cossecante. Então eu vou derivar essa expressão. Isso é constante, sai. R. Aí deriva aqui dentro. Ó, derivada de uma constante é zero. Está subtraindo, né? Eu não posso tirar. Então isso aqui dá zero. Derivada de cossecante θ. Bom, só você conferir lá a tabela. Derivada de cossecante é igual a cossecante θ cotangente θ. Negativo. Cossecante θ que multiplica cotangente θ, certo? Então, essa taxa dH dθ vai ser 6.378 que multiplica, negativo, né? Menos vem para fora. Cossecante do 30, colocando logo em radiano, para lembrar que isso é radiano. Tem que usar o radiano. Π sobre 6 vezes cotangente de 30. Bom, então vamos lá fazer aqui, né? A cossecante é o inverso do seno. Seno de 30 é meio. O inverso de meio vale 2. Então vai ficar menos 637,8 vezes 2. Cotangente é o inverso da tangente. A tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Então a gente vai colocar aqui assim. Raiz de 3 sobre 3. Bora arrumar isso aqui, usar um cálculo bem fácil. Aqui tá vezes 2 vezes 6378 igual a 4.252 raiz de 3, ou aproximadamente 7.364, não podemos esquecer o negativo, porque ele está indicando que está se aproximando, 68. Então, essa é a nossa taxa negativa, né? Porque o satélite está se aproximando, tá? Se aproximando. É isso. Então, calculamos aí. Nesse caso aqui, né, calculamos isso em quilômetro por radiano. Falta calcular em quilômetro por grau. E isso aí você já está sabendo, né? Você vai inverter aqui, vai encontrar aquela relação do π sobre 180. Então, você multiplica isso por π e divide por 180. Isso vai dar vezes π dividido por 180, vai dar 128,53. Então, vou pegar aqui esse pedacinho aqui, ó, menos 128,53 quilômetro por grau. Deixar assim escrito mesmo. Estou fazendo... Porque é ruim, né? Deixar só o grau, fica um negócio meio estranho. Eu acho estranho. Mas pode botar só a bolinha lá do grau. Vamos fazer esse próximo aqui de uma aplicação de mola, né? Um objeto na extremidade de uma mola vertical esticado 4 centímetros, além de sua posição no repouso e solto no tempo t igual a 0. Essa nossa figurinha aqui. Vamos desconsiderar aqui a ação da força-peso e outros tipos de forças, tá? Vamos só considerar a cinemática da situação. Sua posição no tempo, S em função do tempo, é 4 cosseno t. Está pedindo para achar a velocidade e a aceleração. Ora, a gente sabe que a velocidade de um corpo ela é dada como sendo a taxa de variação da posição no tempo. E a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo, ou, de outra forma, a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Então, é bem simples até de calcular, sendo que a velocidade e a aceleração no tempo t
e use-as para analisar o movimento do objeto. Tá? Então, bora fazer o seguinte. S igual a 4 cosseno t. S', que é a velocidade a cada instante, né? O v de t vai ser essa derivada aqui. D de dt, 4 cosseno de t. Tá? Então, isso daí vai ser o quê? 4 está multiplicando, é constante, vai lá para fora. Vai ficar só a derivada do cosseno. E isso a gente já sabe, vale quanto? Menos seno. Então, vai ficar menos 4 seno de t. Essa aqui é a nossa velocidade em função do tempo. Se eu quiser saber a aceleração, é só derivar a segunda vez a posição ou derivar uma vez a velocidade. Eu tenho a minha aceleração, que é igual a d dt de menos 4 seno de t. Tá? E isso aqui vai me dar a nossa aceleração. O menos 4 também é constante, vem para fora. Derivada do seno é o cosseno de t. Então, está aqui a nossa aceleração. Repare o seguinte, que 4 cosseno t é a função horária da posição, menos 4 seno t é a função horária da velocidade, e A igual a menos 4 cosseno t é a função horária da aceleração. Então, nós temos 3 aí, né? Vamos colocar aqui, ó. A aceleração é menos 4 cosseno t. Velocidade é igual a menos 4 seno t. E posição é 4 cosseno t. Então, nós temos essas 3 funções horárias aqui. O que é interessante que são funções que mostram o que está acontecendo com esta mola aqui, né? Quando eu soltar esta mola, ela vai se deslocar até a posição que ela estava, só que por causa da inércia, por causa de um bocado de coisa, ela continua o movimento até parar, depois ela retorna e passa por aqui até parar, e depois ela retorna, passa aqui até parar, depois ela retorna, passa para cá, e assim vai. Nós temos um movimento, então, se não tiver atrito, um bocado de coisa, nós temos, a gente chama de movimento harmônico simples, tá? Na física. E aí, o que melhor caracteriza esse movimento? São essas cossenoides e essas senoides aí, tá? Vamos pegar essa função bem aqui e vamos colocar num gráfico, né, no GeoGebra, que eu uso bastante aqui nas minhas aulas, para que você visualize o que acontece com o movimento. Vamos lá. Pois bem, fizemos aqui o gráfico de 4, cosseno t está em verde, em azul o gráfico da velocidade e em vermelho o gráfico da aceleração. Reparem que ela tem valores máximos e mínimos no valor de 4, né? Ou mais 4 ou menos 4. Então, bora ver aqui, ó, da posição. Então, inicialmente o movimento começa aqui na posição 4, para o tempo igual a 0, a posição é 4. Passando o decorrer do tempo aqui, né? Vai decorrer do tempo, vai se aproximar da posição que a gente chama de posição de equilíbrio, a força elástica ela é 0, passa até chegar na posição menos 4. Então, e aí ela volta, passando pela origem novamente, até chegar na posição mais 4. E aí ela volta, passando a origem novamente, até chegar na posição menos 4, e assim vai repetidamente. O que vai acontecer com a velocidade? A velocidade inicia no 0, aumenta em módulo até o valor 4, só que é negativo porque ela está voltando. Depois ela vai até zerar e depois ela aumenta de novo. Mas em relação à posição, olha só. Quando começa o movimento, lá esticado, ela está no valor 0. Quando passa pelo ponto de equilíbrio, a velocidade atinge o valor de 4, o valor máximo em módulo. Depois a velocidade começa a cair de novo e aí o móvel vai atingir a posição de maior distanciamento de novo. Vamos olhar para a nossa apresentação lá, né, nossa resolução. Aqui, olha. Então, aqui eu tenho uma posição de equilíbrio 0, aqui eu tenho uma posição mais 4 e aqui, nesse caso, eu tenho uma posição menos 4. Então, ele vai e volta, é o que o S descreve. E a velocidade, ela aumenta e ela diminui. Aqui para,
velocidade mínima, passando pela origem velocidade máxima, depois até parar de novo. Entendeu? Então é isso que acontece lá, no nosso gráfico. Então tá mostrando essa alternância. Enquanto que a posição vai para a origem, a velocidade aumenta ao máximo. Quando chega lá na origem, lá no equilíbrio, a velocidade vai começar a diminuir, porque ele vai voltar, e a posição vai começar a se afastar. Bom, para mostrar um pouquinho isso, a gente vai ter aqui essa mesma análise em relação à aceleração e à velocidade. Tá? Velocidade zero, aceleração máxima, velocidade máxima, aceleração zero, e vai aumentar de novo, e vai diminuir com sinais trocados, porque enquanto que um aumenta, o outro diminui, uma diminui, a outra aumenta. Ora vai ter o mesmo sinal para aumentar uma e aumentar a outra, ora vai ter sinais trocados, enquanto um aumenta, a outra diminui. É bem interessante todo esse movimento, você consegue analisar tudo bem legal. E esse aqui são os 3 gráficos em conjunto, certo? Entendido? Bom, então essa é a nossa pequena análise. Claro que você pode explorar muito mais coisa. Recomendo que você faça isso e tente enxergar todas essas situações que acontecem no gráfico. Bom, essa daqui é parecidíssima, análoga demais, só a diferença é que está na horizontal, mas um corpo e uma mola vibra horizontalmente sobre uma superfície lisa. Não tem atrito, né? A gente não considera também a força peso e tudo mais. Sua equação de movimento é de x de t igual a 8 seno t, onde t está em segundos e x em centímetros. Encontre velocidade e a aceleração no tempo t. Foi o que a gente fez na questão anterior. Encontre posição, velocidade e aceleração do corpo na posição de equilíbrio t igual a 2π sobre 3. Né? Posição de equilíbrio é aquela posição que passa pela origem, né? Pelo aquele ponto inicial antes de esticar a mola. Em que direção ele está se movendo nesse momento? Bom, então vamos lá. Para eu achar a velocidade, basta eu derivar a posição. Então eu tenho a velocidade. Derivada de 8 seno t vai dar 8 cosseno t. Vou fazer mais rápido essa, porque você acabou de ver como é que faz, né? Para achar a aceleração, basta eu derivar a velocidade. Derivada de 8 cosseno t é menos seno t, né? O 8 vai lá para fora. Então tá aqui. Então aqui eu tenho a expressão da aceleração e aqui eu tenho a expressão da velocidade como foi pedido. Aí eu quero posição, velocidade e aceleração do corpo na posição de equilíbrio 2π sobre 3. Tá? Então vamos lá achar, né? X de 2π sobre 3 vai ser igual a 8 seno de 2π sobre 3. Quanto é que é 2π sobre 3? Olha, 180, a gente substitui aqui, ó. 180 por 3 dá 60, vezes 2, 120. Então é o seno de 120, que é o mesmo seno do 60, π sobre 3 é esse carinha aqui, e 2π sobre 3 é esse carinha bem aqui, ó. É o mesmo seno do 60, tá? Seno de 60, você já sabe, vale meio, vezes 8 dá 4. Então, x de 2π sobre 3 vale 4. Aí, a velocidade. Velocidade de 2π sobre 3 vai ser quanto? Vai ser 8 cosseno t. Vai ser 8 cosseno de 2π sobre 3. Só que tem um detalhe, o cosseno é aqui embaixo. Como o cosseno é aqui embaixo, é negativo, tá? Então, cosseno é o mesmo valor do 60, só que negativo. Então, cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2, só que negativo fica menos raiz de 3 sobre 2. Então, dá menos 8, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, nesse lugar aí vai dar menos 4 raiz de 3. O que está acontecendo aqui? Esse negativo indica o quê? Voltando, não é isso? Eu até esqueci de colocar ele não fala, tá em metro? Ah, centímetro e segundo. Então, posição aqui em centímetro e aqui centímetro por segundo. E a aceleração de 2π sobre 3 vai ser igual a derivada da velocidade, menos 8 seno de t, menos 8 seno
de 2π sobre 3, a gente já viu, né? Vale meio, positivo mesmo, dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. Aqui dá um pouco maior que 4, né? 4 vezes 1,7 aproximadamente. Então, nesse caso aqui, nós temos a velocidade, nós temos a posição e nós temos a aceleração. Então, o que vai acontecer com o móvel, né? Ele começa inicialmente na posição 8, depois ele vai até chegar na posição de equilíbrio e depois ele vai lá para frente, tá? Essa posição de equilíbrio é quando ele passa aqui por 0, nesse caso aqui, quando t igual a 2π sobre 3. Então, ele vai ser esticado e para que ele volta. Então, aqui a velocidade é negativa. Então, ele está indo nessa direção aqui, ó. Ele está indo na direção. Até chegar aqui e vai para frente, a velocidade fica positiva. Então, nesse momento, como deu negativo, significa que ele está voltando dessa posição e passando aqui com velocidade máxima. Esse é o significado. Então, essa é a nossa interpretação. Essa aqui foi até um pouco mais rápida, porque o mais importante agora seria essa análise aqui, né? Essa análise da ida e da volta. Então, é só prestar atenção no valor positivo ou negativo da velocidade. Uma coisa importante é saber tirar esse seno, cosseno positivo, negativo, né? Mas o resto a gente já fez. Tá, beleza? Para a próxima aqui. Se um corpo com WKGF de peso é arrastado por um piso horizontal com a força FKGF de magnitude e numa direção que faz com o chão um ângulo θ radiano, F será dado por... Então, F está aqui, ó. Ele está em função de θ. F está em função de θ. Então, a situação é essa. Eu tenho um corpo aqui, está na horizontal, imagina que está na horizontal. Ele é arrastado por uma força F no ângulo θ, isso é super clássico, né? E ele tem um peso, né, W. E aí a relação da força e do peso é dada por essa expressão. K é uma constante chamada coeficiente de atrito, porque vai nascer o atrito aqui assim, ó. Força de atrito. Se K é igual a 0,5, ache a taxa de variação F em relação a θ. E aí substituir θ π sobre 4 e θ π sobre 2. Bom, nesse caso aqui, se eu quero a taxa de variação, eu tenho que derivar F em relação a θ, né? Eu vou ter que derivar, então, essa expressão toda aqui, ó, K seno θ mais cosseno θ. Bom, existem formas e formas de fazer. Como a gente, na sequência do curso, nós só vimos a derivada do quociente, é essa que a gente vai usar, tá? Derivada do quociente, lembrando, né? Vou dar aqui a cor. Esse aqui é o nosso U, esse aqui é o nosso V, né? Então, lembrando aqui, ó, derivada do quociente vai ser U' menos UV' sobre V ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter que fazer essa jogada aí. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui assim, olha. Se o U é KW, quem é o U'? O U' é 0, né? Porque a derivada de uma... é tudo constante aqui. Coeficiente e o peso. E quem é o V'? É a derivada de K seno θ mais cosseno θ. Então, de cabeça, né? K é a constante sai, derivada do seno é o cosseno. Então, é K cosseno θ. Aí, derivada do cosseno é o menos seno de θ. Tá? Então, tá aqui o U', tá aqui o V', tá aqui o U, tá aqui o V. Então, vamos substituir aqui, né? U'(V), então dá 0 vezes essa expressão toda aqui, 0 vezes K seno θ mais cosseno θ, né? Menos U KW V'. Quem é o V' está aqui, ó. K cosseno θ menos seno θ. Tudo isso sobre K seno θ mais cosseno θ ao quadrado. Tá? Vamos simplificar, né? Tudo isso aqui dá 0. Tudo isso dá 0. Aqui vai ficar, vou deixar aqui, K vezes K dá K ao quadrado, W, cosseno θ negativo. Então, dá menos K
ao quadrado W cosseno θ. Menos, menos dá mais. Então, dá mais KW seno θ. Certo? Embaixo vai dar tudo isso sobre K seno θ mais cosseno θ ao quadrado. Muito bem, então a gente tem essa expressão agora, né, da taxa, essa expressão malucona, mas é isso mesmo. O mundo não é todo bonitinho, tem várias equações difíceis de resolver e com expressões difíceis mesmo. Vamos então usar essa expressão para calcular θ igual a π sobre 4 e eu deixo para você essa expressão aqui. Olha, essa expressão aqui, o resultado vai ser 2 vezes W, tá? Essa aqui a gente vai já ver qual é o resultado. Então vamos lá. Então onde tiver θ, eu vou substituir π sobre 4, não é isso? Então vai ficar menos K ao quadrado W cosseno de π sobre 4 mais KW seno de π sobre 4. Tudo isso sobre K seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4. Bom, se você não recorda, eu vou lhe recordar o seno de π sobre 4, 45 graus, né? Π sobre 4 radianos ou 45 graus. É exatamente igual ao cosseno de π sobre 4, que vale raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou substituir raiz de 2 aqui no lugar de tudo, certo? Então, vai ficar menos K ao quadrado W, raiz de 2 sobre 2, mais KW, raiz de 2 sobre 2, sobre... Ah, esqueci o quadrado aqui, né? K, raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, certo? Dá para colocar em evidência aqui, ó, KW e raiz de 2 sobre 2, certo? Então vai ficar, ó, menos, aliás, mais, né? KW, esses três aqui em evidência, ó, esses três aqui em evidência. Aqui, ó, se eu dividir isso tudo por isso, vai ficar, esse K quadrado aqui vai ficar só o menos K, não é isso? Menos K. E aqui os três vai ficar mais 1. Isso aqui é uma expressão geral. Se eu quisesse substituir, né? O K vale meio ou vale meio, né? A gente pode, eu vou usar essa na fracionária porque eu acho que ela vai ficar melhor para simplificar. E aqui vai ficar em evidência. Eu posso colocar quem aí? Antes do quadrado. Raiz de 2 sobre 2. Aí vai ficar K mais 1. Tudo isso ao quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui em evidência o raiz de 2. Aqui vai sobrar só o K. E aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Então, vai ficar essa expressãozinha aqui. Por que isso é importante? Porque eu vou poder tirar o raiz de 2 sobre 2 do quadrado aqui. Vai ficar legal pra gente. K... W, raiz de 2 sobre 2, vezes 1 menos K, tudo isso sobre... Aí, ó, a distributividade da potência. Então, isso aqui é ao quadrado vezes isso aqui é ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que multiplica K mais 1 ao quadrado. Isso é interessante por quê? Porque esse número aqui... E é o mesmo ao quadrado, então dá para simplificar, né? É como se fosse um A sobre A ao quadrado. Então aqui, ó, 1 menos 2 dá menos 1, vai ficar aqui embaixo. Então eu corto esse com esse quadrado aqui, sobra só raiz de 2 sobre 2 aqui embaixo. Bom, então vai ficar assim, ó, KW sobre raiz de 2 sobre 2, que multiplica 1 menos K sobre 1, deixar igualzinho, ó. Parecido? 1 mais K ao quadrado. Bom, neste momento eu vou substituir o meio, né, para a gente começar a chegar no nosso finalmente. Então vai ficar, ó, no lugar de K eu vou colocar meio. Meio de W sobre raiz de 2 sobre 2, que multiplica 1 menos meio, que é 1 menos K, sobre 1 mais meio ao quadrado, tá? Tudo isso aqui. Certo? Eu nem precisa colocar esse parênteses maior, vai só confundir, né? Então a gente tira.
Então, olha só. 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui dá para simplificar. Ó. 2 por 2. Né? Então, o 2 no denominador vai ficar w sobre raiz de 2. A gente pode racionalizar multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, certo? Então, vai ficar w vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, da raiz de 2 ao quadrado, que é o próprio 2. Então, vai ficar w raiz de 2 sobre 2. Aqui em cima, 1 menos meio dá meio, certo? Aqui vai ficar 1 mais meio, dá 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3 meios ao quadrado. 3 meios ao quadrado dá quanto? 9 quartos, certo? Estamos chegando no final. Aí vai ficar, ó, w raiz de 2. Esse meio aqui vem para baixo. Pode vir para baixo, pode ficar lá. Você que vai escolher, ó. Esse meio aqui pode ficar em cima, pode ficar embaixo. Quem tem facilidade, pode. Quem não tem, faz aquela regrinha, né? O numerador vai ficar multiplicando e o denominador inverte. Agora, repare o seguinte, ó. 3 sobre 2 ao quadrado é 3 ao quadrado, 2 ao quadrado. Dá 9 sobre 4. O inverso de 9 sobre 4 é 4 sobre 9. 2 vezes 2, 4. E 4 no numerador, né? Isso vai dar 1. Né? 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Bom, você escolhe o jeito que você vai simplificar. Logo, essa historinha vai ficar w raiz de 2 sobre 9. Ou, eu posso colocar o número por padrão aqui. Raiz de 2 sobre 9. W é a nossa expressão final aqui. Tá? Esse df de θ vai ficar raiz de 2 sobre 9, tá? Essa aqui é a expressão para θ igual a π sobre 4. Para θ igual a meio, a resposta vai dar 2w, tá? Então, essa é a minha sugestão de ir para casa, que você tente fazer essa questão fazendo a mesma aqui para aprender um pouco a manipular algebricamente, né, expressões como essa, tá? Será interessante para você. Vamos ver a seguinte situação. Um projétil é atirado por uma arma com ângulo de elevação cuja medida em radianos é ângulo de elevação, meio de alfa, e com uma velocidade v0 metro por segundo. Então a situação é essa bem daqui, ó. Eu tenho um projétil, ele é atirado e ele tem um alcance aqui, né? Uma distância r. Esse alcance é dado por essa expressão aqui, ó. R é igual a V0 sobre 2, V0 ao quadrado sobre G seno de alfa, em que alfa é de 0 a π, tá? De 0 a π. G é a aceleração da gravidade metro por segundo ao quadrado. Se V0 é igual a 480 metros por segundo, ache a taxa de variação com respeito a alfa, quando alfa é igual a π sobre 2, ou seja, o ângulo de elevação é π sobre 4, né? Por causa desse meio aqui, ó. Se eu dividir π sobre 2 por 2, dá π sobre 4. Então, qual é a taxa de variação? Tá? A taxa de variação, a expressão aqui no Letold é dessa forma aqui, ó. D de R em relação a alfa é a mesma coisinha que essa situação aqui, ó. R em relação a alfa. Repara que aqui o R está em função de alfa. Então, vai ser a derivada em função de alfa de V0 sobre G seno de alfa, né? Multiplicando com seno de alfa. Repare que V0 é constante, é a velocidade inicial, ao quadrado, vai lá para fora. G também é constante, vai lá para fora em relação a alfa, né? Elas são constantes. Então, vai lá para fora e vai ser só a derivada de seno. Então, vai ser V0 2G vezes a derivada de seno, que você já está craque agora, cosseno alfa. Tá? Então, essa aqui é a nossa taxa, onde esse alfa aqui é o ângulo de elevação que mede π sobre 4. Então, para achar esse dr quando o ângulo é π sobre 4, vai ser V0 quadrado sobre G cosseno de π sobre 4, que você acabou de ver, vale raiz de 2 sobre 2. Então, aqui V0 é 480 ao quadrado, G é a aceleração da gravidade, não foi dada, foi. Tome G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, está aqui 10, vezes raiz de 2 sobre 2, tá? Então, esse cálculo aí, eu vou fazer simplificando aqui, né? 48
ao quadrado sobre 10, né? Vezes 10 ao quadrado, né? 48 ao quadrado vezes 10 ao quadrado sobre 10 raiz de 2 sobre 2. 48 ao quadrado pode ser o 50 menos 2, né? 50 menos 2 ao quadrado. Vai ser 50, vai ser 2500, mais 4, né? Menos 2 vezes 50, 100, vezes 2, 400. Menos 400, mais 4. Então vai dar 2.500 menos 400 dá 2.100, mais 4, 2.104. Me corrija se eu estiver errado. Tá? Então isso daqui vai dar, deixa eu deixar aqui assim, esse d alfa de r vai ser 2.104. Aí aqui, ó, esse aqui 2.104, tá? 10 ao quadrado dividido por 10 dá 10, então dá, aumenta, vezes 10 aqui dá 21.040, dividido por 2 raiz, só dividir isso aqui por 2, dá 21, dá 10.500 e 20. 10.520, certo? Muito bem, então esse é o valor para o ângulo de elevação igual a π sobre 4. A pergunta é, quais são os valores em que isso é maior que zero? Ora, isso é maior que zero quando o ângulo de elevação é positivo. Quando é que ele é positivo, hein? De 0 a... porque aqui a questão é de 0 a π, né? Ele é positivo aqui assim, ó. O cosseno é positivo aqui. Então ele é positivo no primeiro quadrante. De 0 a π sobre 2. Então é positivo nesses pontos aí. Quando passar, né, quando for, por exemplo, aqui π, aí o negócio já desanda, porque vai ser negativo. Tá? Então ele é positivo aqui nessa região de 0 a π sobre 2. Essa aqui são algumas aplicações, eu tentei pegar as que mais aparecem, ou então alguma diferente como essa. Eu espero que você tenha compreendido aí as aplicações na física, em situações da física, tem muito mais coisa, evidentemente, né, da funções trigonométricas, mas isso já te dá um bom início para você resolver várias questões, tá? Qualquer coisa é só colocar aí pra gente. Se tiver algum erro aqui, porque às vezes tem vários lapsos, né, que a gente vai resolvendo e acaba errando, mas faz parte também. Acho que muita gente já me corrigiu aqui no canal, não tem problema nenhum você me corrigir, tá bom? Beleza, então. Tchau, tchau, até a próxima.